Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Nesta semana conversaremos com Walter Furtado, mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. O Seminário Episcopal de Angra arranca o ano letivo na próxima quarta-feira, mais uma vez sem novos alunos. São 10 no total, num momento que exige reflexão, garante o reitor, Padre Hélder Miranda Alexandre. Avançamos com um número mais baixo que a memória, são apenas 10 alunos, divididos em 3 turmas, do segundo, do quarto e do sexto ano. Então é um momento também de reflexão, é o segundo ano seguido, é um sinal. Eu acho que também é um sinal para a Diocese, para a Igreja Diocesana, de que é preciso fazer mais pela pastoral vocacional, não só nós, mas cada um nas suas comunidades, vermos como procuraremos dar a volta a isto, esta situação. Creio que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, devido ao decréscimo de participação religiosa em geral, nas nossas igrejas. É um fenómeno que tem acontecido também no continente e chegou-nos e bateu-nos à porta também. Por isso é preciso vermos quais as melhores decisões a tomar para o futuro. Aguardaremos também a entrada do novo bispo para que possamos tomar as decisões mais ponderadas e sabermos que há muito a fazer e que é preciso arregaçar mais as mangas e termos noção que este projeto é um projeto da Diocese, de toda a Igreja Diocesana e não só de alguns. Decisões que terão de ser tomadas pelo futuro bispo diocesano que se espera seja brevemente nomeado. O ano letivo arranca na quarta-feira com uma celebração eucarística às 18 horas, presidida pelo administrador diocesano cônego Hélder Fonseca Mendes. Com a crise energética e a inflação, que se verifica à escala macroeconómica, os Açores ficam numa situação de grande suscetibilidade, ou não fosse a região do país com maior taxa de pobreza. Apesar dos últimos indicadores estarem a contrariar esta tendência, agora é preciso atentar sobretudo a quem não tem apoios sociais do Estado, garante Piedade Lalanda, diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social. Segundo o INE, ao contrário de todas as outras regiões do país, os Açores não teriam aumentado a taxa de risco de pobreza, mas sim até diminuído, e isso era um pouco uma tendência contrária à realidade nacional e europeia. Ainda hoje é publicado um valor do Eurostat que diz que Portugal agravou em 2021 a sua taxa de risco de pobreza, portanto resta saber como é que os Açores também se comportaram a esse nível. Mas o que se está a verificar, sobretudo, é um reforço da precariedade, né? Um reforço das pessoas que, saindo fora, muitas vezes até das medidas de apoio social, ficam numa situação outra vez de miséria, de mendicidade, de precariedade laboral, de trabalhar ao pescado ou trabalhar sem contrato de trabalho, e isto é o lado mais negro da pobreza, é o lado da insegurança. Eu penso que não é fácil medir a quantidade de pessoas que está nessa condição, mas se calhar a nossa experiência diária faz-nos sentir que há mais pessoas numa situação de grande instabilidade. Outro grupo de risco são as famílias com crianças. E nós temos muitos trabalhadores pobres que trabalham, que trabalham eventualmente até em horários bastante alargados, que vão para além das 35 horas, mas que não têm um rendimento suficiente para garantir a sobrevivência da sua família. E muitas dessas famílias, em que até o adulto, há pelo menos um adulto que trabalha, são também famílias com crianças, e esse é o impacto dessa precariedade ou desses baixos rendimentos do trabalhador faz-se sentir também nas crianças. Para a socióloga, é importante apelar à responsabilidade social dos empregadores. Nós não podemos ouvir apenas falar de um aumento da riqueza no turismo, um aumento no caso em particular dos Açores, né, uma recuperação de valores que vão para além do que era em 2019, ou seja, antes da pandemia, sem pensar como é que esse impacto do turismo se fez sentir no aumento do emprego estável, não no aumento do emprego precário.
Portanto, nós, se formos ver também um inquérito do INE sobre as condições de vida das famílias, verificamos que em relação ao emprego, a população, portanto, o tipo de trabalhador que mais perdeu rendimento e mais perdeu emprego e mais perdeu rendimento com a pandemia foi exatamente na área da restauração e do alojamento. Portanto, terá havido certamente muito mais pessoas a trabalhar nesse setor, mas pessoas a trabalhar com rendimentos muito baixos ou muito precários. Dar a possibilidade a que todos os jovens façam o seu percurso escolar. Ainda recentemente, esta semana, se falava do aumento do número de jovens que acederam ao ensino superior em Portugal. E a própria Universidade dos Açores ficou praticamente com as suas vagas ocupadas logo na primeira fase. Mas também se ouviu falar recentemente que muitos destes jovens não têm a certeza de poder realmente frequentar a universidade porque não têm acesso, por exemplo, a uma residência de estudantes e não têm capacidade financeira para pagar um alojamento próximo da universidade. Então significa que vão ter a oportunidade e vão deixar cair essa oportunidade. Piedade Lalanda garante que o trabalho assistencialista vai continuar a ser necessário, mas que é preciso tratar estas pequenas feridas. Portanto, nós temos que trabalhar não apenas na emergência, numa estratégia de apagar fogos e pôr pensos rápidos em cima das feridas, mas sim trabalhar estruturalmente aquilo que nos provoca fragilidade e que, num momento de crise, agrava a nossa condição. Eu penso que sempre que há uma crise, vai quebrar na zona mais fraca, né? Na zona em que o país está menos preparado, em que a região está menos preparada. E é a esse nível que nós temos que trabalhar em permanência para que, em futuras crises ou em momentos mais difíceis, a região possa aguentar. Agora, o trabalho paroquial que a Pastoral Social tem vindo a defender mostra-se ainda mais importante para mitigar os efeitos de uma crise que vai afetar todos os açorianos, garante a professora da Universidade dos Açores. Apesar da Diocese estar em sede vacante, o administrador diocesano indicou algumas alterações na distribuição de sacerdotes nas paróquias açorianas. O padre João Silva é agora administrador paroquial de Nossa Senhora do Rosário, na Ouvidoria de Lagoa, desde 4 de setembro. Uma nova missão que o sacerdote acredita ter começado positivamente com diálogo e proximidade. Eu acho que estou a começar bem. Reunindo-me com os grupos e movimentos da paróquia, conhecendo as pessoas, conhecendo esta nova realidade que é desafiante, mas que é necessário dar resposta, nomeadamente às situações mais difíceis da própria paróquia, no encontro com jovens, no acolhimento de todos, principalmente nos mais desfavorecidos. Sinto-me feliz por esta nova aventura e eu penso que os grandes ingredientes para evangelizar esta comunidade são o diálogo e a proximidade. Em Rabo de Peixe está agora o padre Nuno Sousa, também na condição de administrador paroquial, até à chegada do novo bispo diocesano. Natural da Ribeira Grande, o jovem sacerdote garante que a chegada à maior paróquia dos Açores superou todas as expectativas. E são pessoas muito ligadas à paróquia, à comunidade, à igreja, e que precisam sempre de algo e que querem sempre oferecer algo, têm algo para oferecer, seja espiritual, seja a nível humano, e portanto é uma paróquia que tem uma dimensão, mas também um trabalhar, um fluir diariamente bastante com um volume de tarefas e de solicitações bastante grandes. Tem de haver um grande jogo de equilíbrio e de organização. E as pessoas também retrato, estavam há quase um ano também sem parque, sem pastor, digamos assim, têm esta grande fome, digamos assim, têm esta urgência de falar ou de terem um padre a participar com elas. Tem de haver uma grande organização, tem de haver uma organização de ambas as partes, a fim e ao cabo, e algo tem de haver esperas também, e aquilo que é mais premente, começam agora as festas de Nossa Senhora do Rosário no primeiro final de semana de outubro, tem de avançar e portanto, aqui nós temos de ser verdadeiramente padres. Recorde-se que Rabo de Peixe estava sem pároco desde a saída do padre Francisco Zanon, que agora ficará com as paróquias da Ribeira Quente e das Furnas.
Lugares do Sagrado, o ciclo de mostras da Direção Regional dos Assuntos Culturais, chega agora à Ilha das Flores. Revelar é o nome da segunda estação, que tem lugar na Igreja da Fanjanzinha, no Concelho das Lajes. A Vitória das Flores irá acolher este ciclo de exposições que se chama Revelar. Aqui acolhemos a segunda estação do ciclo Lugares do Sagrado na Igreja Matriz da Fanjanzinha, uma proposta da DRAC, a qual nós cedemos com imensa alegria, visto que coloca a Ilha das Flores, e de modo específico a pitoresca freguesia da Fanjanzinha, no contexto insular em destaque. E então teremos esta nossa exposição, feita em parceria connosco, por parte da DRAC, que terá a sua abertura ao público no dia 24 deste mês. O ouvidor das Flores, Padre Nuno Fidalgo, explicou ao Igreja Açores o que vamos poder ver nesta mostra. Vão poder ver essencialmente alguma imaginária, imagens de alguns santos, que têm uma ótima qualidade, com muita idade, algumas delas, por aquilo que já se pude averiguar, datam do século XVIII, até algumas delas do século anterior, portanto, uma imaginária muito boa, de muito boa qualidade. Algumas peças também em prata, de uma qualidade também formidável. Destaque para um santelém de pau do Brasil, toda encostada a madrepérola, também uma obra excepcional. E depois algumas outras peças litúrgicas também de destaque, canto-chão e assim, algumas casulas do estilo romano, mas também de uma qualidade muito boa. E essencialmente é dentro disto alguns livros antigos, missais e assim, também que já não se encontram por aí com muita facilidade e que aqui na própria da Fanjanzinha foram sendo guardados ao longo do tempo. A escolha do local está associada ao centenário do poeta Pedro da Silveira. Portanto, nós este ano celebramos o centenário do Pedro da Silveira, um poeta cá da ilha, nomeadamente da freguesia da Fanjã Grande, do Concelho das Lajes. E dado a importância deste poeta e a magnificência da Igreja Matriz da Fanjanzinha, que esteve em processo de restauro exterior nestes últimos tempos, acharam por bem também fazer-se ali, numa proposta da DRAC, fazer-se ali esta exposição, dado que é um templo com dimensões consideráveis, portanto, há um espaço ótimo para que se monte uma exposição, tanto no Coro Alto como na zona da Assembleia. É uma sacristia também que tem características únicas, dadas da sua arquitetura, e então achamos, conversações com a DRAC, que seria o melhor lugar para aí se realizar a exposição. Revelar inaugura no próximo dia 24 de setembro. O movimento de cursilhos de cristandade em São Miguel arrancou as atividades na passada quinta-feira, com uma ultreia. Carlos Braga, responsável pelo movimento na ilha, adiantou ao Igreja Açores o programa previsto até ao final do ano. Esse é um período que vai agora até dezembro, que se iniciou hoje, 15 de setembro, com uma ultreia. No próximo dia 8 de outubro teremos um encontro com o Secretariado Nacional e Formação para Dirigentes, intitulada A Honra de Ser Escolhidos. No dia 20 de outubro teremos uma escola com o tema A Função do Delegado, que é alguém que faz a ponte entre o Secretariado e as respectivas paróquias e as ouvidorias. No dia 3 de novembro teremos uma nova escola, onde falaremos sobre o tema O Perfil do Nosso Cursilista, ou do Novo Cursilista. No dia 24 de novembro teremos novamente uma outra escola, com o tema O Perfil do Dirigente. E no dia 10 de dezembro faremos a nossa festa de Natal. Para abril de 2023 já estão agendados o Cursilho de Homens e o de Mulheres. Carlos Braga garante que a pandemia não parou o movimento por completo. Ou seja, nós nunca paramos, temos feito aquilo que a pandemia nos deixou fazer, que foi fazer três em diversos locais ao longo da ilha,
com as restrições, com as devidas medidas de segurança exigidas pela Direção Regional de Saúde, mas nunca paramos. Temos feito sempre aquilo que nos é permitido e devido fazer. Para além de todas essas escolas e tudo aquilo que se faz, existem revidorias que promovem e têm as suas lotérias locais. Vila Franca é uma situação destas, Ribeira Grande possivelmente irá ter, Ponta Delgada aqui no centro missionário possivelmente haverá mais uma outra. A ultreia de arranque das atividades teve a participação de 80 pessoas e aconteceu no Centro Missionário dos Deonianos. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. História épica, filme de ação, narração de sobrevivência, crítica social ou simples terror. Vertigem Mortal é um filme intenso que desafia as categorias simples. Duas amigas decidem subir a uma torre de rádio numa tentativa de ganharem fama no Instagram. As coisas não correm como esperam e cedo têm de lutar pela sua sobrevivência. Sucedem-se as tentativas falhadas de contato, dando lugar a muito sofrimento e muita ação. Vertigem Mortal é tecnicamente bem conseguido, cheio de reviravoltas narrativas, intenso, arrepiante, sangrento e assustador. O que distingue este de outros filmes do género, entretanto, é que os níveis de manipulação do espectador não são excessivos. Até porque as protagonistas não tomam só decisões erradas para que o filme possa avançar, que é o que acontece em vários casos. Onde se claudica, entretanto, é na suposta mensagem final de que a vida é demasiado curta para não se fazer grandes asneiras. O que a ação do filme prova justamente que é a melhor maneira de não se chegar a velho. É como se a contradição fosse tão óbvia para que absolutamente ninguém possa deixar de pensar nela. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. E o nosso convidado desta edição do Igreja Açores é Walter Furtado, presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, antigo secretário regional das Finanças. Boa tarde, antes de mais, obrigada por aceitar o nosso convite nesta que foi uma semana em que muito atarefada e em que inclusive alerta para a necessidade de revisão da Lei das Finanças Regionais. Podemos começar precisamente por aí. O que é mais urgente rever neste contexto socioeconómico? Bom, boa tarde. Para mim é com muito gosto que coopere com esta estação da Igreja açoriana e é com muito gosto que eu faço. Né? Realmente esta semana, tive a oportunidade de participar em alguns eventos em representação do Conselho Económico e Social dos Açores e, desde logo, sendo auscultado numa audição por parte da Comissão de Estudo e de Aprofundamento da Autonomia dos Açores, a Comissão da Assembleia Regional, e o tema foi, de facto, a Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Né? Como é sabido, isso é um tema que me preocupa e que eu sigo desde sempre em termos cívicos e também em termos profissionais, né, enquanto antigo docente universitário e como responsável da Secretaria Regional das Finanças aqui nos Açores, no Governo dos Açores, e como fazendo parte do primeiro grupo de trabalho que realizou a primeira anteproposta de lei das finanças regionais dos Açores e da Madeira. Né? Até aí as relações financeiras entre o Estado e a região eram pautadas por relações muito erráticas, sem nada de concreto, sem nada de efetivo, e foi através dessa lei realmente nós conseguimos fixar um conjunto de regras e de princípios no relacionamento financeiro entre o Estado
e as duas regiões autónomas, que permitiam uma estabilidade financeira aos Açores e à Madeira durante eu posso dizer até algumas décadas, não é? Isto foi em 1999, quando a primeira lei foi publicada. Isso permitiu que aqui, no caso dos Açores, praticamente a dívida pública que os Açores tinham, dívida pública direta, desaparecesse toda, fosse reduzida praticamente a zero, e o quadro das transferências financeiras alterou-se profundamente, com aumentos substanciais, uma vez foi possível fixar nessa lei, digamos, aquilo que eram as receitas da região autónoma dos Açores, desde logo as receitas fiscais, não é? A sede de IRS, IRC, IVA e outros impostos, como também outros rendimentos que são, digamos, fazem parte das receitas da região autónoma dos Açores. Né? Por outro lado, criamos um mecanismo de transferências do Estado para a região autónoma para compensar os custos de insularidade, que permitiu ganhos extraordinários e uma clarificação importante. Né? Entretanto, nos últimos anos, né, diria talvez a partir dos últimos 10, 12 anos, a situação financeira da região alterou-se profundamente e esta lei, que não é a lei que está em vigor, que não foi a lei que nós aprovamos em 1999, mas foi uma lei que veio sendo revista, e a última revisão substancial foi feita em 2013, num clima da Troika, num clima, por conseguinte, bastante centralista, enfim, muito marcado por uma contenção de despesas para fazer face à situação financeira que se vivia então. E entretanto, a região continua a ter as mesmas despesas, o governo da região autónoma dos Açores continua a ter as mesmas responsabilidades e a substituir o Estado em funções aqui na região autónoma dos Açores e também da Madeira, né, designadamente nos setores fundamentais, como a educação e como a saúde, e que representam entre 70% e 80% da despesa pública corrente aqui na região. Né, e essas receitas não só não diminuíram, essas despesas não só não diminuíram, como aumentaram, e por conseguinte neste momento. E então o que é que se ficou? Ficou-se para que a região continuasse, digamos, em atividade, e uma vez que não tinha receitas próprias para fazer face aos encargos correntes e de investimento que vinha tendo, mesmo com a ajuda europeia, né, já se manda a ajuda europeia e as transferências do Estado, então entrou pela via do endividamento e dos empréstimos, e tem vindo-se a acumular. Não foi só a dívida, digamos, do governo, mas também a dívida das empresas públicas, normalmente da SATA, né? O setor público alargado, que inclui o governo regional e as empresas públicas e institutos regionais, isso veio, digamos, a conduzir a região para um nível de endividamento que não é ainda uma coisa explosiva, mas se não for feito qualquer coisa, e se nós não alterarmos, digamos, essa lei das finanças das regiões autónomas, no sentido do Estado assumir uma parte das responsabilidades que tem, né, a situação pode vir a ser preocupante e levar a um grande impasse. Né? Que alterações é que gostaria de sugerir para a Lei de Finanças Regionais? Concretamente, que tipo de alteração seria necessário? Desde logo, entrando nesta comissão, eu tive a oportunidade de me pronunciar e dizer o seguinte, é que quanto aos princípios da lei, mesmo depois, nessa lei atual que tem em vigor, mesmo depois de ter sido revista os princípios gerais, a filosofia da lei, eu não tenho nada contra, enfim. Eu sempre defendi que a solidariedade entre a região e o Estado e a região deve funcionar nos dois sentidos, né? E, por conseguinte, os princípios da solidariedade, da transparência, da equidade,
enfim, tudo isso, incluindo mesmo um princípio que é muito discutível, que é o princípio da continuidade territorial, não é? Porque o princípio da continuidade territorial faz com que isto traduz-se no seguinte, é que nós aqui nos Açores, o facto de vivermos em ilhas e estarmos afastados dos centros, designadamente do continente, devemos ter as mesmas condições de acessibilidade, de educação, de saúde, que têm os que vivem no centro e que vivem no continente. E, por conseguinte, isso é o princípio, e aliás, foi esse princípio que foi focado durante a questão da pandemia para manter, por exemplo, a TAP a voar, mesmo no período da pandemia, aqui para os Açores. Não é? O princípio da continuidade territorial. E é isso que não, pronto, isso não se está a verificar, mas enfim, não, embora na prática isso não seja assim, não é isso que tem em causa esse princípio. De conceito de princípios, estamos de acordo. O que não estamos de acordo é no resto é muito do articulado, desde logo articulado que diz respeito à questão da regra do equilíbrio orçamental, não é? De acordo com o que está disposto nessa Lei das Finanças das Autónomas, é diferente do que é utilizado, por exemplo, para o Estado. Não é? São conceitos diferentes. Por conseguinte, é preciso que essa lei adote isto é, aquilo que é um equilíbrio que se considera equilíbrio orçamental para o país, deve ser o mesmo que se verifica para as duas regiões autónomas. Outra questão que está completamente ultrapassada, que é impossível, digamos, cumprir, tem a ver com a questão da dívida pública e os limites da dívida pública, sobretudo a dívida de curto prazo, porque é impossível cumprir. A região autónoma dos Açores, durante um certo período, cumpriu porque não consolidava os outros setores, digamos, não governamentais diretos, como o caso da SAP. A partir do momento que nós incluímos no perímetro da consolidação das contas públicas a SAP e a trazer empresas públicas, que é a matéria de dívida pública, deixa-se de poder cumprir, a maneira nunca cumprida. E por conseguinte, toda a gente sabe que isso é impossível cumprir aquele princípio e era preciso também de rever esse princípio. A questão das transferências, digamos, a fórmula das transferências é uma fórmula muito baseada, digamos, no PIB per capita e outros indicadores que neste momento deviam ser substituídos por outros indicadores de natureza qualitativa, como disse, que tem a ver com questões de distâncias entre as ilhas e o centro, entre ilhas também, a questão da dispersão geográfica, o afastamento, devia ter em linha de conta variáveis como a questão da educação, não é? A questão da educação, porque o nível de, por exemplo, o número de licenciados aqui na região autónoma dos Açores, comparado com o resto do país e com Madeira, a questão do abandono escolar, a questão da pobreza, né? A questão da pobreza, que é um problema sério aqui, né? E também na região autónoma da Madeira, né? E depois ter em linha de conta, de facto, o peso da despesa pública regional no montante das despesas aqui do orçamento regional e com a educação e com a saúde, que isso é uma questão absolutamente incontornável e que tem que ser colocada em cima da mesa. Em relação, digamos, a outro artigo também que nunca foi cumprido e nunca foi executado em relação à região autónoma dos Açores, tem a ver com os projetos de interesse comum, não é? Outro que também nunca, digamos, tem sido, houve uma versão que nunca foi concretizada, mas agora houve aqui uma atualização recentemente nessa lei, mas que também nunca foi teve grande desenvolvimento e que consta da lei, que é a questão da Comissão de Acompanhamento das Finanças Públicas. E essa Comissão de Acompanhamento, embora tenha representantes regionais, o certo é que essa Comissão procura nada ter feito. E por conseguinte, eu acho que a lei está, além de haver ali um problema de solidariedade nacional, há um problema também de desatualização. A lei está desatualizada do ponto de vista técnico, já não falo do ponto de vista político, mesmo do ponto de vista técnico.
E é isso que eu fui dizer na comissão e que temos vindo a dizer, não é? Temos vindo a dizer. Evidentemente, que essa lei para poder ser revista, quem pode rever é só a Assembleia da República. Não é? Basta a aprovação por uma maioria simples, mas é na Assembleia da República que ela pode ser revista. Quem é que pode propor essa revisão? São os governos, não é? O Governo Regional e o Governo da República, e são os parlamentos. A Assembleia, mas quem vota são os deputados da Assembleia da República. E, por conseguinte, para que essa lei possa ser alterada e possa ser atualizada, é preciso, então, o quê? É preciso um grande consenso, desde logo a nível regional, no Parlamento Regional, enfim, no Governo e entre as duas regiões autónomas, né? Acho que é um bom princípio, primeiro haver aqui um trabalho entre as duas regiões autónomas, um trabalho que tem que envolver, repito novamente sempre, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e da Madeira, digamos, e depois fazer a articulação com o Governo da República e com a Assembleia da República, porque essa lei, repito, é uma lei da Assembleia da República. As notícias que vamos vendo não são nada animadoras. Que efeitos imediatos vão afetar a economia dos Açores? No fundo, onde é que estão as nossas maiores fragilidades para a crise económica que já nos assolou, no fundo, que já chegou e que se vai instalar ainda mais? Bom, pronto, embora essa primeira parte da entrevista fosse assim uma parte mais complexa, não é? Mas tem um pouco a ver com aquilo que eu vou tentar desenvolver agora, não é? É porque toda essa nossa aflição e toda essa necessidade de revisão da lei das finanças regionais é porque, de facto, os Açores não têm uma economia, não criaram uma economia que permita ser autossustentável e libertar receitas para fazer face às suas despesas, não é? Quer despesas sociais, quer despesas de investimento. Por isso mesmo é que tem que recorrer à solidariedade europeia e à solidariedade nacional. Não é? Mas é importante que nos Açores comecemos a pensar num modelo de desenvolvimento económico, não só de crescimento, mas principalmente de desenvolvimento económico, que seja um modelo que permita libertar receitas, que permita uma economia saudável, uma economia forte, que permita receitas para nós depois podermos fazer aqui uma redistribuição mais equitativa e que tenha atenção os grupos mais frágeis e mais dependentes em matéria de rendimento, né? E de acessibilidades. E, consequentemente, a gente começa logo que não tem economia aqui. E meses depois temos aqui um problema que é, estamos a viver numa situação de uma grande pressão inflacionista. É verdade que a inflação nos Açores média, a inflação média nos Açores, por exemplo, reportando ao mês agora a finais de agosto, é inferior à do resto do país, né? Nós vamos com uma média de uma inflação de 3,26%, quando no país essa inflação é de 5,3%. Mas se considerarmos a taxa de variação homóloga, aqui nos Açores são 6,87% e em Portugal, no continente Portugal total, na média nacional vai em 8,94%. Independentemente da nossa taxa de inflação, quer a média, quer a homóloga, ser relativamente mais baixa do que é no continente, e há explicações para isso, né? Não haja dúvidas é que os preços estão a subir e praticamente de uma forma generalizada, embora afetando alguns grupos, né? Os produtos, os chamados produtos alimentares, a questão dos restaurantes, a questão dos hotéis, a questão da energia, a questão dos transportes, né? Tudo isso está, enfim, não, basta ir a um supermercado e vê-se logo que realmente os preços estão a subir de uma forma bastante séria, né? Está claro, os rendimentos médios não estão acompanhando, digamos, essa subida e isso provoca, sobretudo em alguns grupos, né? Porque nós também temos que ver que isso também não afeta todos da mesma maneira. Nós aqui nos Açores temos um grupo restrito, que é um grupo, digamos, que
que é atingido de uma forma mais severa, que é aquele grupo que tem rendimentos mais baixos e que nem sequer paga IRS. Esse grupo quase que não paga IRS e, por conseguinte, é um grupo que não pode, que não teve acesso àquilo que a região fez, porque a região aqui, uma das razões porque estamos relativamente um pouco melhor com o continente é que, de facto, nos Açores, o Governo Regional baixou os impostos. Todos os impostos, quer o IRS, quer o IRC, quer o IVA, foi até o limite máximo que a Lei das Finanças Regionais permite, que são 30%. Nós pagamos menos 30% de impostos. Isso permitiu, de facto, à classe média e àqueles que ganham melhor, uma maior capacidade de resistência. Mas aqueles que praticamente não pagam impostos, e que ainda é um grupo considerável aqui nos Açores, aliás, estima-se que o grupo em risco de pobreza, e como há tempos explicou até aqui mesmo num programa no vosso programa, o professor Dr. Fernando Diogo, que ainda temos uma taxa muito grande, embora aqui nos Açores a situação também tivesse melhorado um bocadinho nesses últimos 2 anos, a nossa taxa de pobreza, ultrapassa os 20%, né? É uma taxa ainda muito, muito, muito considerável, né? E por conseguinte, em relação a essas pessoas que estão em maior fragilidade, são aquelas que estão neste momento a sofrer mais, né? Evidentemente que existe depois um outro grupo, que é um grupo, mas esse é um grupo de excluídos, e aí tem às vezes dificuldades em classificar. É aquele grupo muito ligado à mendicidade e que normalmente está nos centros das cidades, e que aqui em São Miguel é um tema que está muito em discussão, né? E que inclusivamente alguns apelam à segurança, enfim, que é uma mendicidade com características especiais, e que não existe a legislação para, digamos assim, para institucionalizar. Não é fácil, mas, quer dizer, de qualquer das maneiras, mesmo esse grupo, né, que não é esse grupo que eu estou a referir, mesmo esse grupo deve ser um grupo também que deve ser alvo, por parte da Segurança Social, de uma observação muito grande, né? Não deixam de ser irmãos nossos, não deixam de ser pessoas, não deixam de integrar a nossa sociedade, e isso não nos deve deixar de preocupar e até mesmo de mexer connosco, né? Mas o grande grupo, que é uma maioria que não fala, que não pede esmola, que não está na rua na mendicidade, também está a sofrer muito com esse aumento de preços. Soluções para isso. As soluções, algumas, como disse, é pela via fiscal, diminuir os impostos, né? Aqui nos Açores já fomos ao limite e, por conseguinte, para haver uma maior diminuição ainda tem que ser no continente, porque os nossos impostos e as nossas taxas estão indexadas às taxas nacionais. E, de facto, se baixar na República, automaticamente também baixam aqui, né? Baixam mais, porque uma vez que nós temos deduções da ordem dos 30% em sede desses impostos todos. Mas também intervindo ao nível do mercado de energia, do mercado da habitação, no apoio a alguns grupos de maior risco, identificar, e a Igreja, julgo que também tem um papel muito importante. A Igreja tem, sobretudo as paróquias, e tem uma relação muito grande de proximidade com as famílias e nas freguesias. Julgo que também tem que identificar e reportar a um outro nível do poder, que é o poder autárquico, e embora o poder autárquico também não tenha grandes meios para intervir, mas pode identificar junto do Governo Regional e o Governo Regional junto do Governo da República. Isso tem que ser um trabalho em rede, porque é de fato as famílias, com essa questão da inflação, a inflação é um imposto cego, é um imposto que é aplicado a todos, indiferentemente de serem pobres, ricos, ou seja em que extrato se situarem, né? Afeta a todos, mas naturalmente os que têm menos rendimentos são aqueles que são mais afetados, né? Está claro, hoje em dia Portugal, o
dos Açores, que governam tudo nos Açores, e a União Europeia, julgo que estão bastante atentos a esse fenómeno, têm utilizado alguns instrumentos. As medidas são subsequentemente anunciadas. Nós, no Conselho Económico e Social dos Açores, estamos também muito atentos. Até o final do ano vamos fazer mais uma ação nesta área de identificação dos preços, de identificação das dificuldades, quer ao nível do plenário do Conselho, quer ao nível de uma comissão permanente, que é a chamada Comissão Permanente da Concertação Social, que é uma comissão no seio do Conselho Económico e Social, que é presidida pelo Presidente do Governo e que tem como membros os representantes dos empregadores, por conseguinte dos empresários, dos patrões, e os representantes dos trabalhadores, designadamente da CGTP e do IGT. Por conseguinte, aí vamos novamente, digamos, estar em cima, porque isso é de facto um tema que nos preocupa, um tema que nós queremos seguir com muita atenção e assim. Claro, e para finalizar esse tema, diria que também estamos a sofrer aqui um pouco de inflação importada, Não haja dúvidas que os Açores, nos últimos tempos, têm sido alvos de uma procura externa de turistas enormes, Há uma grande pressão de procura externa, enfim, os hotéis estão cheios, os alojamentos locais, enfim, os restaurantes, tudo isso. Há uma grande procura por viaturas, e isso naturalmente tem também um impacto sobre os preços. Se há um aumento da procura de diversos tipos de categorias de bens, isso depois arrasta-se ao resto da sociedade e não só são os turistas que pagam esses preços mais altos, também o resto da sociedade. Isso é outro tema que nós também temos que estar atentos e observá-lo e medir-lo e analisá-lo, ter informação disponível e estatística, que é importante que a região disponha de instrumentos estatísticos atualizados sobre preços e procuras e bens que nos permitam, nós consumidores, nós Conselho Económico e Social dos Açores, nós Igreja, nós Governo, ao fim e ao cabo a gente estamos todos, enfim, não digo que estamos todos no mesmo barco, embora em lugares distintos, isso também, enfim, isso é preciso que fique claro, mas estamos todos metidos no mesmo barco, mesmo que ocupemos lugares no barco que não são exatamente todos o mesmo. E qual é agora, e por fim, estamos a caminhar para o final da nossa conversa, qual é agora a nossa missão enquanto sociedade e enquanto cristãos, no fundo? A nossa missão, desde logo, nós estamos a viver um momento um bocado, o mundo inteiro, nós um bocado, que é um momento atípico, estamos a viver uma situação que da normalidade, uma situação de guerra, uma situação que segue um período de pós-pandemia intensa, embora a pandemia ainda não foi declarada extinta, mas o Covid-19 também mudou a nossa maneira de viver, também como até de pensar e agir, e por conseguinte estamos assim um bocadinho, de forma que estamos ainda um bocado eufóricos. Por exemplo, essa questão da pandemia melhorou um bocadinho, a Covid-19, isso provocou, digamos, explosões de procura e de circulação, de ajuntamentos, e, por conseguinte, é preciso que essa aceleração para nós sermos mais racionais nas nossas análises. Mas tanto quanto é possível, eu julgo que o que é muito importante é, desde logo, uma rede de grande solidariedade. Nós aqui nos Açores somos uma das regiões do país, eu diria talvez do mundo inteiro, que tem maior número de instituições, digamos, na área dos assuntos sociais e da solidariedade social. As misericórdias, as IPSS, são centenas, dezenas de instituições no terreno. E é preciso que essas instituições estejam muito atentas, estejam, digamos, muito no sentido de identificação, diagnóstico, incluindo também a própria Igreja, diagnóstico dos problemas
e reportá-los repito novamente, desde logo ao poder local, e depois ao poder local, ao poder regional, e depois ao poder nacional, ao poder, assim, da República, ao governo da República, né? Consequentemente, a primeira coisa a fazer é estarmos muito atentos, temos um diagnóstico muito correto, exigir do governo também uma atuação muito atenta, embora os governos por eles sozinhos não vão resolver o problema da inflação. Quem pensa que isso é possível está errado, né? Isso tem que ser um fenómeno que envolve muitas instituições e muitos agentes económicos e sociais. Mas, quer dizer, o governo e a sociedade e essas organizações estarem atentas no diagnóstico, fazer uma inventariação clara ao nível de índices de preços no consumidor e de inflação, quais são os produtos e as categorias dos produtos que estão, de facto, a penalizar mais os consumidores e digamos, a ter maiores implicações sobre o rendimento disponível das famílias. Estar muito atento ao poder financeiro, né? Porque nós não falamos aqui, mas há aqui também outro fenómeno que é mais gasolina para pôr na fogueira, que é a questão das taxas de juros. Né? As taxas de juros, e há muitas famílias que nós sabemos, açorianas e portuguesas, que têm alguns níveis de endividamento. Há muitas que têm créditos à habitação e é preciso que os governos e é preciso que as instituições financeiras, desde logo o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional, o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos e outras instituições estejam muito atentas e não haja um agravamento, porque há sempre uma tendência para combater a inflação, que é através, a teoria monetarista diz isso, né? E não só, que é através do aumento da taxa de juros, que é para diminuir a procura, e diminuindo a procura, o preço dos bens diminuir, né? Só que nós vivemos aqui numa altura, essa nossa procura, em muitos casos, é muito rígida e, por conseguinte, é uma procura que tem a ver com o crédito à habitação, são de bens essenciais da alimentação. Quer dizer, se isso fosse só no campo do supérfluo, está bem, mas não, são despesas rígidas e despesas essenciais. E quando isso é assim, se nós juntarmos o aumento dos preços desses produtos com o aumento da taxa de juros, estamos aqui numa tempestade perfeita e, por conseguinte, é importante estar atento também às instituições financeiras, né? E os governos, digamos, colaborarem muito, haver uma cooperação estreita, sobretudo com aqueles grandes, que eu chamo os grandes compradores e as grandes cadeias de aquisição, sobretudo aqueles preços que mexem mais com os bens junto dos consumidores. Refiro-me desde logo à questão da aquisição dos combustíveis, né, que ainda hoje tem muita importância no preço de energia, quer do gás, quer dos combustíveis, né, dos combustíveis e também da energia que se paga, né, da eletricidade. É importante que haja aí uma concertação e haja uma vigilância grande, né, mas também ao nível da aquisição dos cereais. Né. Sabemos que hoje em dia, devido à invasão já antes a pandemia também tinha ajudado, mas com a invasão da Rússia à Ucrânia, o mercado dos cereais fica completamente desregulado, né? Completamente desregulado, e isso está pressionando muito o preço, sobretudo do trigo e do milho e de outros cereais, que têm muita influência no consumo humano e mesmo, digamos, dos animais, que depois entram também na cadeia alimentar. Então, assim, nunca se exigiu, estamos a viver um período difícil, e nunca se exigiu tanto das pessoas que nos governam um sentido de responsabilidade para podermos minimizar essa situação, que afinal é uma situação fácil, não é? Avizinham-se tempos bastante difíceis. Walter Furtado, muito obrigada pela sua participação neste Igreja Açores. Foi um prazer enorme. Falei demais, mas onde... Não. Falou no tempo certo. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado.
E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.